Vamos virar a chave, vamos voltar a falar do nosso futebol caseiro, é o futebol brasileiro em destaque, futebol masculino, futebol paulista aqui no Placar Transamérica. Quem tem as informações do futebol paulista, em especial do amistoso do Corinthians contra a equipe do Vila Nova, é o nosso correspondente em São Paulo, Paulo Sodatti. Eu brinco com ele, gosto pra caramba dele. Fala, tio Sodatti, aquele abraço! Aquele abraço, amigos do Placar Transamérica. Chegando as informações daqui de São Paulo. Ontem, amistosamente, o Corinthians jogou contra o Vila Nova. Venceu por 2-1, mas perdeu o Jardson. Janderson, aliás, que acabou tendo um choque, né, com o zagueiro do Vila Nova e acabou sendo atendido no hospital lá de Goiânia. Mas já tudo bem com o atleta, graças a Deus já está com o elenco do Corinthians voltando para São Paulo. O Palmeiras também fez amistosamente a sua participação, jogando amistosamente. O Verdão se preparando aí também para a disputa da Copa do Brasil, né, contra o Internacional de Porto Alegre. E agora o Corinthians joga contra o Londrina, em Maringá, no amistoso do Timão aí, realmente na terra paranaense aí, para fechar a sua participação, visando os preparativos aí quando o retorno do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Então tá aí o São Paulo também. São Paulo também fará amistoso aí, joga no CT do São Paulo, né? Faz um amistoso no CT do São Paulo. O Palmeiras também jogou no CT do Palmeiras, enfim. Estão se preparando aí para retomada depois da Copa América dos clubes paulistas. Falei de São Paulo, para o Placar Transamérica que falou Paulo Sodatti. Aquele abraço. Outro pra você, tio Sodatti. Abração pro nosso correspondente em São Paulo, grande Paulo Sodatti. Luan Soares, aquela pincelada básica do Corinthians, esse amistoso vencido pela equipe mosqueteira. Bom, venceu nos acréscimos e não convenceu, né? Corinthians, pelo jeito, vai ficar por aí mesmo no meio da tabela, não tem muita... Esse momento do Corinthians não é o melhor e vai ter muitos problemas. Aí trouxe o Gil, né? Que é um zagueiro muito bom pra zaga, mas eu acho que não vai ir pra frente, não. Aproveitando o gancho, a gente já falou do futebol paulista, nosso correspondente hoje ao vivo, fazendo o seu debut, a sua estreia, já foi com o pé direito aqui no Placar Transamérica. Pode escolher o clube, normalmente eu não faço isso aí. Vasco, Flamengo, Botafogo. Você quer começar com o Fluminense? Vamos falar um pouco do Botafogo. O Botafogo está com uma trajetória, está em uma trajetória muito bacana no Campeonato Carioca, do Brasileiro. Ou seja, depois do Flamengo é o Carioca, que está lá na 7ª colocação, está fazendo um bom campeonato, tem um técnico aí novo, né, um cara que entende, ou seja, eu acredito que no futuro, o Eduardo e Luan e espectadores, a gente vai ter uma gama de novos treinadores, entendeu? Assim, que são estudiosos, não tem aquela força toda, não tem aquele know-how, mas vão começar, se tiver tempo, infelizmente o tempo nesse país para técnico é cruel, então acredito que a gente vai ter aí uma safra. Mas enfim, o Botafogo, o investimento que ele tem, né, trouxe o Diego Souza, que foi um risco, está indo, você tem o Cícero que está jogando, o menino Eric, que emprestado está bem, então tem algumas peças, o Gatito hoje, arrisco dizer que é também um dos top 5 goleiros no país. Tem uma proposta do Porto pelo Gatito? Tem. Tem uma proposta ou é só especulação? Tem. Na verdade, assim, até que ponto vai chegar agora? Ele fez um bom campeonato, entendeu? Ainda na Copa América, independente disso. Ou seja, o Paraguai não chegou bem, mas é um goleiro que todo mundo confia. E cabe no futebol português? Cabe, e fácil, porque é um cara pegador de pênalti, assim, vai bem, sai muito bem com o pé, ou seja, sabe jogar bem com o pé, sai muito bem no chão. Ou seja, ele teve um baita professor que ficou muito tempo com ele lá, que é o Jefferson. Mas o Botafogo está surpreendendo, tem problemas graves. Infelizmente, tem uma notícia, terça-feira, que foi cortada a luz lá de General Severiano, que foi feio. Ou seja, começa a dar notas e notícias de que a gente vai ter problemas, que a gente vai falar um pouco dos outros clubes, que o que acredito que vai dar muito problema para o futuro, para o futebol carioca, vai ser a condição financeira. Então vejo hoje o Botafogo vai também para campeonato de meio de tabela, não vejo o Botafogo com problema no caso do Vasco, que é um time que vai brigar para não cair, mesmo com o Luxemburgo, mas a gente fala isso daqui a pouco. Deixa eu fazer mais um questionamento, que eu coloco em cima do muro mesmo. Lá tem o delegado, o professor Antônio Lopes, amigaço nosso aí, parceiraço. Será que o Antônio Lopes está contente com a situação do Botafogo? Chega a prejudicar, abalar, porque a gente sabe que ele é um cara ríspido, enérgico, gosta das coisas bem feitas, corretas, direitas,
e de repente quando não caminha pode acabar respingando de certa forma ou não por ele? Respinga pelo seguinte, o delegado, ele é assim como todo, né, vamos chamar, um cara muito duro, um cara muito centrado, ele teve muito sucesso na época do Vasco, o Eurico dava esse respaldo para ele, mas ele quer tudo certo, ele quer tudo amarrado, ele quer tudo do jeito que tem que ser, o que é coordenado e acordado, principalmente. Então, o que está acontecendo hoje? Você lidar com um jogador que você não cumpre determinados acordos, ele não vai te dar retorno. Ele não vai te dar retorno, vai te deixar numa situação desagradável. E aí nós temos uma condição há muito tempo no futebol brasileiro, que é, cadê a fidelidade de um jogador junto a um clube? Então hoje você tem jogadores que, na maioria, ainda passa 6 meses ou metade de um campeonato dentro de um clube. Hoje a gente tem Roger, passou Ponte Preta, Fluminense, Botafogo, Corinthians, Nossa Senhora, Bibi, por aí vai. Tem, se a gente brincar aqui, parar 30 segundos para lembrar, nós vamos lembrar de uns 30 jogadores aí, fácil, que não ficam 6 meses a 5 anos no futebol, no seu respectivo clube. Então, assim, o delegado, só que ele é um cara ponta firme. Ele vai reclamar, ele vai botar isso na mídia, ele vai deixar alguém numa situação difícil. E o presidente, inclusive, está começando a dar, ou seja, sinais de que está ficando cansado, que daqui a pouco não vai ter dinheiro e não vai ser... Como vai arrumar essa verba? Entendeu? E você mexer com medalhão, Diego Souza, Cícero... Botafogo trouxe o Birubiru, né? Birubiru, então assim, é um problema. Você tem que ter alguém que saiba mexer com esse negócio. O Antônio Lopes é bom nisso. Que saiba falar a língua do boleiro. O Antônio Lopes, que trabalhou inclusive na seleção brasileira, é expert, super descolado. É um cara que tem know-how, PhD, currículo e chega pra boleiragem, ó. Conversa olhando no olho e é um cara também muito educado. Eu conheço o professor Antônio Lopes, o seu filho Juninho, Antônio Lopes Júnior, rapaziada lá do Botafogo, vai ter muito trabalho.